Bom crepúsculo. Esse vídeo está sendo gravado por alguém que acabou de ler o discurso do método do René Descartes. Esse alguém é alguém que duvida de tudo que sabe, tudo que não sabe, tudo que soube, tudo que virá a saber. Mas, enfim, tem uma metáfora que é bastante recorrente no livro todo, que é a metáfora do edifício. A todo momento, o conhecimento é tratado como alguma coisa que tem alicerce, parede, construtor, apelo estético, tudo que um prédio tem. Esse objeto, o conhecimento como alguma coisa sólida que está fincada no chão, parece contraditório com o filósofo da dúvida, o filósofo que é conhecido por questionar tudo. Mas ela é bem trabalhada, porque em algum momento, quando o Descartes estava na Alemanha, preso naquele quartel, olhando para aquela lareira, sem nenhuma paixão no peito que distraísse ele chegou na conclusão de que ele iria demolir o prédio dele. E não só ele não ia só apenas demolir, ele não ia viver nos escombros do que um dia foi o conhecimento dele. Ele ia pegar esse entulho e reconstruir um prédio novo, um prédio mais confiável. Então ele dá algumas recomendações sobre o que fazer para construir um novo prédio. E elas são isso, recomendações, porque em momento nenhum o Descartes decide dar leis universais ou dizer para os outros o que fazer. Ele diz que alguém que se considera digno de dizer aos outros o que fazer tem que se considerar superior aos outros e que ele não se considerava isso. Ele abre o livro dizendo que o bom senso é universal, a coisa mais bem distribuída. Enfim, as 4 recomendações que ele dá são basicamente não aceitar nada como verdade, a não ser que você possa provar que isso é verdade. No processo de prova, no processo de estudo de algo, dividir esse algo em quantas partes for possível. Quando for estudar essas partes, ir das mais simples para as mais complexas. E após realizar esse processo de estudo, revisar tudo para que ter certeza que não tenha passado nada a sua razão. Ou seja, você revisa para você ter certeza que você não aceitou nada que não podia provar, que você dividiu bastante e que você tratou tudo na sequência correta. Mas essa já é a parte conhecida do Descartes, a parte que ele tem mais atenção. O método cartesiano, que depois dá origem a um método científico, o método que abre a modernidade. Só que isso acontece na segunda parte do livro e tem o que vem depois é o que eu acho mais interessante, que é onde ele ficou enquanto ele reconstruía o edifício. Seria assim as recomendações do Descartes sobre como agir enquanto você está duvidando de tudo. Seria assim o abrigo cartesiano. E esse abrigo ele é composto de 3 máximas que ele estabelece. A primeira é seguir os costumes e as leis da sua região. A segunda é ser firme nas suas ações. E a terceira é, antes de esperar mudar o mundo, mudar a si próprio. E tem uma beleza nisso, porque essas 3 recomendações elas são o que chega mais perto do que o Descartes recomenda para os outros, porque ele não recomenda isso como lei, mas parece bem crente de que isso é o sensato a se fazer, e é justamente isso, um recorte da visão do Descartes sobre o que é sensato. Tipo, ele explica os motivos pelo qual ele chegou nessas 3 máximas, sobre por que ele considerava que deveria segui-las, enquanto não tinha certeza de como agir. O primeiro é porque, após observar em volta, ele chegou à conclusão de que existiam pessoas sensatas e que essas pessoas também estiveram no passado e constituíram essas leis. E que seguir essas leis seria como se apoiar na razão dessas outras pessoas que vieram antes de você, enquanto você constrói os seus próprios conceitos. E mesmo
ele não ignora o fato de que existem opiniões divergentes sobre o certo em diferentes lugares. Por isso, ele estabelece que você tem que seguir da sua região. Porque, mesmo que exista divergência entre o como se deve prosseguir, é interessante que você concorde com quem você tem que conviver. Então, seguir da sua região. O segundo ponto, ele explica que você deve ser firme em suas ações, porque porque assim você evita ficar perdido e voltar ao mesmo ponto, não se afastar muito do seu ponto inicial. Ele dá o exemplo de que alguém preso numa floresta deveria seguir reto, tem mais chance de sair dela seguindo reto do que zigue-zagueando. E essa visão de progresso, de que você está num ponto incômodo e você tem que se distanciar ao máximo dele, é bastante frequente na visão de Descartes. Pelo menos neste livro. E o terceiro ponto sobre preferir mudar a si mesmo do que mudar o mundo é um ponto sobre felicidade. Para o Descartes, você seria mais feliz ao você encontrar coisas que te desagradam no mundo, como a família em que você nasceu, como o formato do seu corpo, como tudo que está ao seu redor. Você tem muito mais chances de conseguir se satisfazer mudando o que te satisfaz do que mudando o mundo. Você não pode mudar a composição do seu corpo. Seu corpo é um emaranhado de células e acabou. Agora, se você consegue moldar a sua aceitação sobre isso. Quando Então, era basicamente isso que eu queria dizer. Que a parte mais legal do livro não é o método em si para se construir o conhecimento, mas o que você faz, o que é sensato fazer enquanto você duvida de tudo. Porque eu sigo a postura cética em conhecimento e em política, por exemplo. E por vezes eu fico me perguntando, tá bom, mas o que eu vou fazer? Se quando eu me deparo com uma pergunta na realidade, eu não sei para onde ir, então eu fico parado, mas ficar parado também é uma opção. Então, depois de ler, eu chego na conclusão de que vale a pena seguir o modelo cartesiano, de que ele é, entre aspas, válido ao menos para mim. Eu estou rejeitando a recomendação que o próprio Descartes faz de que outras pessoas não deveriam seguir o modelo dele.